Olá, tudo bom? Nossa conversa de hoje é sobre um alimento que é uma paixão nacional. Mas antes de te revelar qual é esse alimento, eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para ajudar você que precisa emagrecer, sem se privar daquilo que gosta de comer. Fale com sua amiga, com a sua prima, porque aqui o conteúdo é de graça, totalmente fundamentado para te transformar em quem você mais quer ser. Mas vamos ao nosso assunto. Esse alimento é um alimento muito cheiroso, inclusive costumo dizer que é mais cheiroso do que gostoso. Pode ser salgado, doce, branquinho, pretinho, marrom, verde e até avermelhado. Pode ser consumido nas versões tradicional, de batata, de milho, de grãos, sem glúten e entre muitas outras versões. É um coringa na cozinha. Para qualquer tipo de refeição, eu tenho certeza que você já sabe qual é o alimento que estou falando. É o pão. É essa delícia que geralmente já é consumida logo pela manhã, na nossa primeira refeição, tem um longo histórico. Há indícios que surgiu há 12 mil anos atrás, assim que surgiu a agricultura dos grãos. Dizem até que a primeira receita de pão teve como ingrediente principal a cevada, que foi o primeiro cereal a ser cultivado aqui, por nós, pelo homem. Sua primeira versão era duro e seco, e a técnica foi aprimorada pelos egípcios, utilizando a fermentação. E diga-se de passagem, o método é utilizado até hoje para deixar o pão macio e saboroso, irresistível, Mas deixando a história de lado, resolvi falar do pão porque esse alimento é motivo de muito estresse dentro do planejamento alimentar. É ou não é? Tem dieta que elimina o pão totalmente e tem outras que o coloca somente no dia do lixo para o consumo. Com isso, o povo fica doido, desesperado, não consegue se ver sem o pãozinho nosso de cada dia. Para quem trabalha fora, então, é uma calamidade não poder comer pão, pois é uma opção rápida, simples e prática. Afinal, o pão pode ou não pode ser utilizado dentro de um programa de emagrecimento? O que você acha? Claro que pode. O pão ele pode entrar no seu cardápio como uma opção de carboidrato e uma fonte de fibra. Será o alimento responsável por te proporcionar a energia e poderá ser utilizado como uma ferramenta para o controle do seu peso. Se você é daquela que não abre mão do seu pãozinho, pode respirar aliviada. O pão não é inimigo da sua refeição e você pode consumi-lo em várias versões como pão francês, bengala, filão, pão caseiro, pão de cereais, ciabatta, bisnaguinha, pão sírio, pão doce, pão australiano, pão de forma, pão italiano e pão integral. Quanta fartura, não é? Vou responder algumas dúvidas que vocês tenham em relação ao pão. As questões mais comuns que se escuta na rotina do tratamento para emagrecimento é: posso comer pão branco no meu planejamento alimentar? Sim, pode. Recomendo que coma o seu pãozinho branco, pode ser o pão francês ou outro tipo qualquer que você goste. Eu sugiro que você alterne a qualidade de pão que irá comer, tá? Por exemplo, um dia o pão francês, outro dia o pão de grãos e depois um pão sem glúten. Isso é uma boa forma de dinamizar a sua dieta para que o corpo não entre em instabilidade. Eu falei sobre esse processo no vídeo Conhecendo o seu pote por dentro. Qualquer dúvida, é só você buscar informação nesse vídeo. As pessoas também perguntam muito se comer pão francês interfere no programa alimentar. A resposta é: não interfere. Se você tiver a visão certa de como pode comer toda vez que desejar, você pode sim incluí-lo. Outra dúvida que se tem muito é: como se inclui o pão francês no programa alimentar para emagrecer? Como o pão é uma fonte de energia imediata, você poderá incluí-lo
quando o seu planejamento indicar o uso do carboidrato. Também me perguntam quantos pães franceses eu posso comer por dia. Você tem aprendido sobre a sua realidade e onde você quer chegar. Está ganhando conhecimento para isso, para saber a hora de ingerir o carboidrato e qual deles você prefere. No Magre Realista você sabe a hora exata de ingerir o seu pãozinho sem estresse. Um outro item em relação ao pão que gera dúvida é: quantos pães de forma tradicional eu posso comer no meu programa alimentar? Olha, a proporção de 2 fatias de pão de forma para um pão francês é praticamente a mesma. Será mantida a mesma regra. Poderá ser uma opção de carboidrato no momento em que você determinar, quando você quiser ingerir. Uma outra questão que geralmente desejo informação é se a pessoa pode comer pão todos os dias. A resposta é sim, você poderá comer pão todos os dias. Vamos a mais uma pergunta. Qual é a opção de pão que menos engorda? Bom, são aqueles que são menos calóricos e os que têm uma maior quantidade de fibras. Isso pode ser verificado através do rótulo da embalagem. Agora, o tipo de pão mais saudável, que é o melhor em todas as horas, é o que é o mais natural, ou seja, o que é feito em casa. Mas hoje em dia é muito difícil termos tempo para uma fabricação caseira. Nesse caso, poderá optar por pães produzidos nas padarias mesmo, sem aditivos e sem conservantes. Os pães que são 100% integrais ou com adição de grãos variados também é uma boa opção devido ao seu maior volume de fibras. Se você chegou até aqui, é porque você se identificou comigo, com o que eu ensino. Então, nada mais justo que você deixe um comentário para que as outras pessoas que também precisam emagrecer sejam alcançadas. Mas vamos voltar, vamos continuar. Ficou surpresa em saber que o pão não é um vilão e sim um aliado na sua refeição? Olha, coma o seu pão quando você tiver vontade e saiba introduzi-lo na hora certa. E você sabe qual é essa hora? Qual é a hora certa? Eu vou te falar. É no momento em que seu cardápio terá a inclusão do carboidrato. Tenho certeza que ficou feliz em saber que você poderá comer o seu pão. Caso você conheça alguém que se interesse por essa informação, que será útil, compartilhe o vídeo. Te peço também que deixe o seu like e salve para que sempre que você tiver uma dúvida, você possa consultar, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo. Dentro dos itens para o emagrecimento, há um alimento que está sempre no topo da lista. Mas antes de falar dele, eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para ajudar você que precisa emagrecer sem se privar daquilo que gosta de comer. Comente com uma amiga. Fala para o seu familiar, porque aqui o conteúdo é gratuito e totalmente fundamentado para te transformar em quem você mais quer ser. Mas voltando ao assunto do item que todo mundo gosta de indicar para o emagrecimento, tem também aqueles que utilizam para a boa forma. Aquelas pessoas que têm atenção voltada para se alimentar bem ou que gostam também de ter variedade nas suas compras. São os famosos pãezinhos integrais. Famosos no nosso dia a dia, famosos também no mercado. Os pães integrais e os pães de grãos. Vou iniciar esse assunto falando primeiro do pão integral. Há quem diga que é uma excelente ferramenta na hora de optar por ele, mas existe aquele lado que informa que o pão integral é um vilão. É uma opção equivocada quando o assunto é uma alimentação com foco no emagrecimento. Antes de entendermos o que é o pão integral, já vou deixar a minha opinião como profissional. Eu acredito que um programa alimentar tem que estar dentro da realidade da vida de quem vai realizá-lo. Tem que estar dentro dos parâmetros em relação ao gosto que a pessoa tem por alguns alimentos, da rotina, do tempo e da praticidade disponíveis para comprar, cozinhar e comer o alimento. Há vários tipos de pessoas.
Umas optam por retirar totalmente o pão da sua vida e outras não vão abrir mão de comer, de ingeri-lo. E é para essas pessoas que eu vou falar. A questão é, quando você decidir que vai comer pão, é melhor estar instruída para que decida o melhor. O pão integral tem menos calorias. É diferente do pão branco. Ele tem 30% a menos de calorias. Geralmente, falo do pão integral que não tem farinha branca, tá? Porque tem pão integral que tem em sua mistura farinha branca e outros que não tem. Esses que não tem são menos calóricos. Quando escolhemos comer pão, a opção integral é a melhor para o seu corpo, é mais saudável. É mais saudável porque tem maior quantidade de fibras e essas fibras ajudam a vários processos metabólicos, regula o intestino e é um alimento que digere mais lentamente, gerando saciedade para quem quer emagrecer. É uma mão na roda, viu? Você se sentirá mais satisfeito e comerá menos. O pão integral tem diversos tipos, de variados tipos de grãos e texturas. Também é rico em vitamina B1 e B2. Tem sais minerais como fósforo, cálcio e potássio. Em comparação com o branco, o seu poder nutricional supera em 50%. Portanto, o pão integral é recomendado para uma alimentação equilibrada e uma alimentação saudável devido à sua composição. Para esse pão mais saudável, tem algumas versões. Quando vamos ao supermercado, na seção de pães integrais, percebemos vários tipos deles, é ou não é? Vamos olhando e existem vários sabores. Nos rótulos estão escritos assim: integral, 3 grãos, 7 grãos, multigrãos, 9 grãos. Quem já viu? Você sabe a diferença entre eles? Basicamente funciona assim: o pão integral possui uma fibra especificamente e tem menos calorias. O pão multigrãos é composto por variados tipos de fibras, sendo mais nutritivo que o integral. É muito importante ressaltar que os pães integrais, sendo ele um ou mais tipos de fibras em sua receita, tem baixo teor de açúcar e de gordura. Sendo assim, é uma valiosa ferramenta no seu programa alimentar. Os pães integrais contêm ingredientes que não passam por refinamento ou passam por pouco refinamento, como os grãos, os cereais e os farelos. Esses conservam as cascas e as películas, protetores que são ricas em nutrientes. Na correria do dia a dia, acaba que a gente não presta muito atenção no que a gente come, né? Consumimos mais alimentos industrializados, mais refinados e também vamos nas comidas mais fáceis, nos fast foods ou nas comidas que estão expostas nas prateleiras dos mercados e das lojas de conveniências. Quando você dá preferência a utilizar alimentos integrais, você ajuda o seu corpo a funcionar melhor. Alimentos como quinoa, chia, cevada, farelo de trigo, farelo de aveia, amaranto, centeio e trigo sarraceno são alimentos que podem ser encontrados nesses pães integrais. Quando você desejar comer em pão, a opção integral é muito mais nutritiva. Se você chegou até aqui, é porque se identificou comigo, com o que eu ensino. Nada mais justo que você deixe um comentário para as outras pessoas que também precisam serem alcançadas. Deixe também uma curtida e salve o vídeo para que sempre que surja uma dúvida você possa consultar. Vou falar de um sanduichinho que a maior parte da população brasileira adora, ama. Mas antes de te revelar esse sanduíche, eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para ajudar você que precisa emagrecer sem se privar daquilo que gosta de comer. Fale com a sua amiga, porque aqui o conteúdo é de graça, totalmente fundamentado para te transformar em quem você mais quer ser. Mas voltando ao assunto pão com ovo. Você gosta de pão com ovo? Ah, eu adoro! Gosto de pão francês com ovo, brioche com ovo, pão integral com ovo e pão australiano com ovo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro é muito comum encontrar no horário do café da manhã
Em botecos, nas padarias e nas lanchonetes, essa delícia. Em outras cidades, eu percebi o consumo no horário do café da manhã e no lanche da tarde também, nos buffets de hotéis e nos lugares semelhantes. Realmente, por aqui no Brasil, é uma comida bem apreciada por todos. Por ser tão amado e consumido, achei importante falar sobre o pão com ovo. O que vamos abordar é se devemos ou não comer pão com ovo quando queremos emagrecer. Já desmistifiquei o uso do pão na rotina de quem quer perder peso. E o ovo é uma proteína riquíssima, um dos alimentos mais completos nutricionalmente falando. E para o nosso prazer, podemos sim comer pão com ovo e não engordaremos. É muito importante ingerirmos proteína. E o ovo é uma proteína super versátil e vai muito bem acompanhado do pão, principalmente no café da manhã, pois o brasileiro não tem o hábito de ingerir filé de frango ou bife logo pela manhã, como a opção de proteína, mas gosta muito do pão com ovo. Olha, se você chegou até aqui é porque você se identificou comigo com o que eu ensino. Nada mais justo que você deixe um comentário para que as pessoas que também precisam sejam alcançadas. Voltando ao nosso pãozinho com ovo, além de ser um lanche simples, fácil e barato, é bem prático e rápido para fazer. É uma dica perfeita para quem quer emagrecer, pois esse lanche é rico em proteína, minerais, vitaminas que aumentam a saciedade. O pão com ovo é aquela opção do café da manhã ou do lanche, onde o pão entrará na porção do carboidrato e o ovo na porção da proteína. Portanto, cabe perfeitamente na composição da sua refeição. Vamos lembrar que estou te ensinando a utilizar o que te dá prazer para perder peso, te ensinando a emagrecer com o que você gosta de comer. Avançando no assunto pão com ovo, entendendo que o pão será o carboidrato, também podemos multiplicar isso, tá? Tendo outras opções, a tapioca com ovo e a crepioca. Essas duas indicações têm o mesmo papel do pão com ovo e poderá servir como opção para variar o seu cardápio de forma natural, saborosa e nutritiva. Se você juntar a tapioca ao ovo, você terá uma composição super alinhada para te ajudar a emagrecer. E esses dois elementos representam um ponto super positivo para aumentar o nível de saciedade. E a crepioca é um alimento low carb, quer dizer que é pobre em carboidrato. Essa questão é uma opção para te levar ainda mais rápido ao emagrecimento. Ela também é rica em ômega 3 e gorduras boas, que além de te saciar, te dará mais energia. A crepioca é considerada uma refeição proteica. Eu adoro essas três combinações. Mas deixa aí uma curtida, salve o vídeo para que sempre que surge uma dúvida você possa consultar. No vídeo Pão com Ovo, você aprendeu a fazer a junção de um carboidrato e uma proteína. O ovo tem a função da proteína, diga-se de passagem, de uma super proteína. E o pão entra como uma fonte de carboidrato, dependendo da opção escolhida, poderá ser um pão super nutritivo. Outro carboidrato que sugeri é a tapioca, como uma opção sem glúten. Dei também a ideia da crepioca, que é uma opção low carb, onde o carboidrato está em pouquíssima proporção e ovo em maior quantidade, por isso é low carb. E para facilitar, os dois ingredientes estão inseridos na mesma receita. Claro que existem outras opções para ingerir na opção de café da manhã e lanche. Com a proposta de unir o carboidrato e a proteína. Eu estou falando sobre essa junção logo pela manhã, principalmente, porque já é uma praxe na alimentação do brasileiro. Porém, você pode usar muitos outros alimentos que para fazer a mistura, pela manhã ou no lanche da tarde. Assim também como pode usar um carboidrato e uma proteína em qualquer outra refeição. Assim também como podemos utilizar alguns truques para o nosso lanche e emagrecermos com ele. Antes de te revelar, eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para ajudar você que precisa emagrecer sem se privar do que gosta de comer.
Fala lá com a sua amiga, porque aqui é gratuito e é totalmente fundamentado para te transformar em quem mais você quer ser. Mas vamos lá, aquela opção do lanche que emagrece. Essa outra opção é retirar totalmente o carboidrato da sua primeira refeição e utilizar só a proteína como uma gordura boa ou um derivado de laticínios. Por exemplo, ingerir somente ovo com queijo pela manhã, sem o carboidrato. Além de ser uma opção no carb, ou seja, com nada de carbo, nada de carboidrato, será de grande valia para acelerar o seu emagrecimento, pois será uma refeição de baixíssima caloria. Então, você pode consumir pela manhã ovos mexidos com queijo. Olha que delícia! Outro exemplo, você pode comer filé de frango grelhado com queijo. Pode ainda colocar tomate, cereja e orégano. Olha que show! Nem parece comida que não engorda, é ou não é? Mas voltando ainda a falar das outras opções com carboidrato e proteína, poderá substituir o pão e a tapioca por batata doce, por cuscuz de milho, aipim, ou pode usar a sua criatividade e inserir o que você desejar. Às vezes você tem uma outra opção de carboidrato que pode utilizar também. Ou seja, se você tiver uma lista de carboidratos e proteínas diversificados, não precisará ficar comendo todo dia a mesma coisa para não enjoar. É só saber substituir. Uma outra dica é você colocar nessas pequenas refeições somente a opção de um carboidrato. Pegou a dica? Então, você aprendeu a utilizar nas pequenas refeições, café da manhã e lanche, a montar a sua refeição com somente uma opção de carboidrato e ovos. Uma proteína super completa e barata. Também te dei um pulo do gato para acelerar o seu emagrecimento, utilizando gordura boa, derivados de leite e proteína nas duas refeições. Você verá que o seu emagrecimento vai acelerar absurdamente. Aproveite e emagreça comendo o seu lanche. Olha, se você chegou até aqui é porque você identifica comigo com o que eu ensino. Então, deixe lá um comentário para que as outras pessoas que precisam sejam alcançadas. Deixa lá um like e salve o vídeo para que sempre que você tenha dúvida, você possa consultar. Quero falar de uma parceria alimentar que impulsionará de forma extraordinária o seu emagrecimento. Mas antes de te revelar, eu quero te dizer que fiz esse vídeo para ajudar você que quer emagrecer sem se privar daquilo que gosta de comer. Fala com sua amiga, com seu familiar, porque aqui o conteúdo é de graça e totalmente fundamentado para te transformar em quem você mais quer ser. Esses dois alimentos que eu vou falar formam um duo muito é pouco, um duo extremamente saboroso, cheiroso e lindo de se ver no prato. Estou falando de ovos com bacon. Você sabia que o ovo com bacon acelera o seu emagrecimento? Sim, é verdade! Uma refeição de ovo com bacon quer dizer que você vai ingerir uma proteína, considerada como um dos alimentos mais completos, que é o ovo, e gordura de origem animal, que é uma gordura boa, que faz bem. Há algumas pesquisas que confirmam a utilização benéfica para o emagrecimento quando se come ovo com bacon, principalmente no café da manhã. Esses estudos mostram que, ao ingerir uma quantidade moderada de proteína e de gordura de origem animal, há uma grande sensação de saciedade, fazendo com que você ingira ao longo do dia menos comida. E, obviamente, é muito interessante quando se quer emagrecer ter uma diminuição da ingestão do carboidrato. Se logo na primeira refeição você não ingeri-lo, você logicamente já diminuirá o seu consumo. Você pode estar pensando, gente, bacon, isso faz mal. Antigamente se pensava assim, mas estudos recentes mostram que o bacon é um super alimento e pode compor a sua refeição com segurança.
saiba que o bacon, assim como outros derivados do porco, são consumidos há milhares de anos e há comprovação científica dos benefícios desse alimento de origem animal. Mas, como eu gosto de falar, trabalhamos com a realidade e uma das realidades que precisamos conviver e aceitar é que temos que ter equilíbrio. Portanto, vamos consumir bacon com ovo pela manhã, se desejar, mas vamos comer com moderação, com equilíbrio. O ovo é um coringa dentro da cozinha e o seu preparo é rápido e fácil. É um alimento rico em gorduras e proteínas, como eu já falei. Também é abundante em vitamina D e vitamina A, vitaminas do complexo B, cálcio e ferro. É um alimento antioxidante e faz muito bem à saúde. Há alguns anos atrás, o ovo era considerado um alimento perigoso e um vilão na dieta. Lá pela década de 80, houve uma enxurrada de estudos orientando que o ovo tinha que ser consumido muito raramente. Virou um vilão do aumento do colesterol ruim no organismo. E ainda hoje as pessoas mais antigas costumam continuar com restrição na ingestão do ovo. Mas as pesquisas avançaram e hoje em dia o ovo virou um alimento benéfico que pode ser ingerido diariamente. É uma sugestão bastante nutritiva e deve fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada, caso não haja restrição de ingestão. Se o ovo for utilizado de forma certa, poderá gerar muitos benefícios ao seu corpo, levando bem-estar e potencializando o seu emagrecimento. Os ovos são alimentos com baixa caloria, podem acelerar o seu metabolismo, pois contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções certas. É amplamente disponível, além de ser uma proteína super barata. Pode ser cozido, mexidos ou transformados na versão omelete. Você terá saciedade e uma porção mínima de caloria quando comer o ovo, sendo um alimento funcional e apropriado para acelerar a perda do peso. Se você chegou até aqui é porque você se identificou comigo, com o que eu ensino. Nada mais justo que você deixe um comentário para as outras pessoas que também precisam emagrecer. Então, gente, deixe uma curtida e salve o vídeo para que, quando você tenha dúvida, você possa consultar. Gosta de hambúrguer? Acha que não pode mais comer porque engorda? Antes de te revelar, eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para ajudar você que precisa emagrecer sem se privar daquilo que gosta de comer, que quer ser magra e realista. Fale com todo mundo, porque aqui o conteúdo é de graça e totalmente fundamentado para te transformar no seu sonho, em quem você mais quer ser. Vamos lá! Gosta de hambúrguer? Este é o meu sanduíche preferido. Aliás, ele é super consumido no mundo desde 1840. Ó, ele é velho, né? Dizem as pesquisas, tá? Não há quem não goste da combinação do pão com a carne, inclusive os que querem emagrecer. Essa delícia é capaz de fazer a gente pensar em quebrar a dieta, porque é difícil resistir. Mas a boa notícia é que é possível comer hambúrguer e ainda assim não sair do propósito do emagrecimento. Você não precisará cortar do seu cardápio. É uma refeição para qualquer hora do dia e pode ser acompanhado de opções incríveis para otimizar o seu emagrecimento. O hambúrguer é montado com pão e carne, certo? Mas há outras variações que são super gostosas e práticas. Já vou te ensinar uma versão que te emagrecerá. Anota aí. Pegue um hambúrguer, queijo, bacon e ovo frito. Tu acredita que esse lanche te emagrece? É verdade. Nesse formato você desfrutará de uma refeição rica em proteína e gorduras do bem. Geralmente o hambúrguer é servido de forma calórica, mas com criatividade podemos consumi-lo utilizando opções mais adequadas. Disponíveis em lanchonetes, restaurantes e food trucks, tem cada receita maravilhosa. Itens criativos que utilizam carne como patinho, músculo, alcatra, filé mignon. Também se acha nas opções com frango ou carne suína. Assim você reduz o teor de gordura sem perder o sabor.
e sua refeição será mais saudável. Vou te dar mais algumas sugestões gostosas e menos calóricas do hambúrguer. Se você chegou até aqui, é porque você se identificou com o que eu ensino. Então, deixa lá um comentário para todo mundo que precisa ser alcançado possa conhecer essa novidade aqui que a gente está falando, tá bom? Deixa também uma curtida lá para mim, por favor. Mas vamos falar do hambúrguer novamente. Vou te dar mais algumas sugestões gostosas e menos calóricas. Vamos supor que você não queira abrir mão do pão, do carboidrato no seu hambúrguer. Dessa forma, escolha um pão integral, ou sem glúten, ou pão artesanal, aqueles sem adição de conservantes. Outra opção de carboidrato será substituir pão por batata, que pode ser assada no forno ou no air fryer. Também utilize a versão salteada com ervas finas, usando gordura boa, manteiga ou azeite. Substitua a batata inglesa por batata doce ou empim, utilizando a mesma forma de preparo. Adicione ao seu hambúrguer saladas. Os vegetais são ricos em fibras, o que te fará sentir maior saciedade. Os molhos também são bem-vindos, tá? Geralmente os molhos são preparados à base de maionese e queijo. Esses são um pouco mais calóricos, mas as versões com limão, iogurte ou alho são mais leves e menos gordurosos, portanto tem menos calorias, tá? Recapitulando, você não precisará cortar do seu cardápio o hambúrguer. Se sentar em uma lanchonete e pedir hambúrguer, geralmente vai receber assim: uma porção de batatas, pão, carne e molho. Porém, poderá ser criativo na hora de consumi-lo, ou seja, utilizando as versões magras do hambúrguer e acompanhamentos mais saudáveis, como pão integral ou pão sem glúten, hambúrguer com adição de molho à base de limão e iogurte. Se desejar substituir pão, escolha batata inglesa ou batata doce, salteada na manteiga ou no azeite. Percebeu que sempre há uma forma inteligente de saborear o que você ama sem quebrar a sua rotina alimentar para alcançar o seu emagrecimento? Isso é ser magra e realista. Há receitas incríveis na internet para você preparar o seu hambúrguer em casa. Eu faço assim: escolho a carne, peço para moer, chego em casa, modelo o hambúrguer um por um. Faço uma embalagem individualizada para cada um e ponho para congelar. Assim, quando me dá vontade de comer, o hambúrguer já estará pronto. Gostou da dica? É muito bom quando se está com fome comer uma comidinha bem gostosa. Pensando em coisas gostosas para se comer, para matar nossa fome, temos várias opções disponíveis. Mas antes de te revelar essas opções, eu quero te dizer que fiz esse conteúdo, esse vídeo para ajudar você que precisa emagrecer, sem se privar daquilo que gosta de comer. Fale com as pessoas que você gosta, fala com a sua irmã, com a sua prima, com a sua amiga, porque aqui o conteúdo é de graça e totalmente fundamentado para te transformar em quem você mais quer ser. Quando estamos focados no emagrecimento, sonhamos ter uma comida gostosa que não engorde. E isso parece até impossível. Normalmente as dietas são sempre cercadas de muitas restrições e pouco gosto. Mas isso não precisa ser uma regra. Hoje em dia temos muitas opções para manter o foco no emagrecimento, sem abrir mão de comer algumas delícias. E uma das delícias que a gente ama é o churrasco. O churrasco é utilizado nas comemorações de aniversário, confraternizações e até em casa com a família para quebrar a rotina. Até hoje, eu não lembro de ter conhecido alguém que não gosta de um churrasquinho. Essa comida é caracterizada por uma refeição baseada na sua maior parte na proteína animal. No churrasco tem drumete, asinha, coração de frango, linguiça suína e de frango, carnes bovinas como alcatra, maminha, fraldinha, filé mignon. Fraldinha eu adoro, tá? Eu já vi churrasco com carne suína e lombinho, carré e, por incrível que pareça, com fígado de boi. Aqui no Rio, o churrasco é acompanhado de pão temperado, pão com azeite, com alho, farofa, salada de maionese, arroz e de vez em quando já vi churrasco com salada verde. O churrasco pode ser feito na churrasqueira a carvão elétrica ou no air fryer. Na minha casa,
a gente faz no airfryer. Fica bom, viu? É uma opção rápida, pois montar uma churrasqueira assim com carvão tem que ter espaço e tempo. O churrasco é tão amado que um dia uma vizinha minha fez uma coisa muito engraçada. Eu moro numa vila de casas, eu já estava deitada para dormir, começou uma gritaria, uma fumaça atrás da minha casa. Assustada, né? Eu pedi ajuda a outro vizinho e percebi que 2 casas depois da minha que estava acontecendo a fumaça. Gente, mas era muita fumaça. O povo estava fazendo churrasco na cozinha numa churrasqueira elétrica, mas deu alguma coisa errada porque era muita fumaça. Coitada da vizinha. Quando ela abriu a porta, ela parecia uma assombração no meio da fumaça, assim. Tomou conta da vila a fumaça. Ficamos aliviados por não ser um incêndio. Agora você vê que a vontade de comer churrasco vai de qualquer forma em qualquer lugar. Voltei para minha casa fedendo a fumaça, deu 5 minutos, tu não acredita o que aconteceu. Fiquei com uma fome desesperadora. Adivinha de quê? Claro que de churrasco. Está aí uma comida que desperta na gente muita fome ou muita vontade de comer. É ou não é? Quem nunca passou pela rua, principalmente no final de semana, e sentiu o cheiro de churrasco e ficou imediatamente morta de vontade de comer? Comigo acontece direto. É só sentir o cheirinho da carne que já desperta o gatilho da vontade de comer. Aquele caso com a minha vizinha me deu uma fome, porque foi um gatilho que despertou através do cheiro. Está tudo bem. Eu analisei se era fome ou vontade de comer e resolvi. Mas afinal, quem faz dieta pode comer churrasco? Sim, é uma refeição rica em proteína. Foca na ingestão da carne. Vou te dar algumas dicas para você comer no seu churrasco de forma bem prazerosa, bem tranquila, sem interferir no seu planejamento para emagrecer. Primeiro, escolha as carnes magras. Coma uma salada verde antes das carnes ficarem prontas. Se for possível, faça espetinho de legumes. Combina muito bem com a carne e diminui a ingestão de calorias. Caso queira incluir carboidrato, opte por comida. Arroz integral parboilizado, pode substituir por farofa. E para fechar, você pode comer uma sobremesa saudável, muito utilizada pelos churrasqueiros, que são as frutas assadas, abacaxi e banana. Pode adicionar a canelinha em pó. Fica top! Gostou da dica? Então, peço que você deixe um like. Aquela mãozinha? Deixa lá pra mim, é importante, tá bom? Obrigada! Eu gosto de falar de comida que é comum do nosso dia a dia. Comida que as pessoas gostam. Quero contribuir com informações que podem ser muito valiosas para te conduzir à realização do seu sonho. Eu quero te dizer que resolvi fazer esse conteúdo para te ajudar a emagrecer sem que você se prive daquilo que gosta de comer. Fale com todo mundo, porque aqui o conteúdo é de graça e totalmente fundamentado para te transformar em quem mais você quer ser. Olha, emagrecer é um ato de decisão. Comer o que gosta, no momento que deseja e determina, pode ser a ferramenta que estava faltando para você alcançar o seu objetivo. Isso é ser magra e realista. Sair do campo das restrições, como realmente é o universo do emagrecimento, ter felicidade de seguir o seu dia com leveza e comendo o que você gosta é um privilégio. E pode ter certeza que isso é super possível. Mas vamos a mais uma das delícias que é um tabu para quem deseja emagrecer. Se você chegou até aqui, é porque você se identificou comigo, com o que eu ensino. Nada mais justo que você deixe um comentário para as outras pessoas serem alcançadas e possam ser ajudadas, tá? Deixe também um like, mas vamos a mais uma das delícias que é um tabu para o emagrecimento. Vou falar do queijo. O queijo é classificado como um alimento sólido produzido através do leite de vaca, de cabra, de búfala, ovelhas e entre outros mamíferos. É um alimento que pode ser produzido em escala industrial, mas também pode ser feito de forma caseira. Nas áreas rurais do nosso país, na verdade nas áreas rurais do mundo inteiro, a produção caseira é muito comum. O queijo está inserido nas listas dos derivados de leite. É um alimento que contém bastante gordura, mas é a gordura do bem. Aceita
pelo organismo positivamente, principalmente os queijos que são produzidos de forma caseira, sendo esses os melhores. Para quem é fã de queijo, dizem que a versão caseira é a mais gostosa. Existem muitas evidências na nutrição e na medicina apontando que consumir queijo faz bem para a saúde. Antigamente, os profissionais tinham muitas restrições para prescrever queijo na dieta de quem queria emagrecer, mas agora esse histórico mudou, graças a Deus. Tá tudo muito evoluído, viu, gente? Esses estudos comprovam que a gordura dos laticínios são benéficas para a saúde. Inclusive, há pesquisas que comprovam que essas gorduras benéficas podem até tirar as pessoas dos riscos de problemas cardíacos e metabólicos. Inclusive os laticínios integrais, tá? Que são ricos em gorduras. Essas gorduras colaboram para o emagrecimento. Olha que interessante. Os laticínios integrais têm em seu grupo queijos, kefir, leite. Esses alimentos podem ser ingeridos dentro do seu cronograma de emagrecimento. O queijo faz parte da alimentação quase que diariamente, seja em um programa de emagrecimento ou numa alimentação livre. Ou seja, pessoas que fazem dieta ou que não fazem, estão sempre com um pedacinho de queijo na geladeira. A variedade dos queijos é enorme, vai desde queijo branco aos amarelos. Os amarelos são apontados como os seus amantes como os mais gostosos. Eu particularmente não gosto de queijo sem que ele esteja derretido. Parece até uma frescura. Mas sendo frescura ou não, eu não como queijo sem que ele esteja derretido. Antigamente isso era um problema de todas as minhas dietas, principalmente quando eu era adolescente. A ciência informava que queijo era um vilão e muito mais derretido. Quem faz dieta prioriza queijos brancos porque são os mais conhecidos. O Minas, o tradicional, o padrão, eles têm gosto marcante ou mais leve, são mais calóricos ou menos calóricos. Dentre os queijos mais amarelos temos o queijo coalho, parmesão, queijo prato, queijo mussarela e queijo bolas, entre outros. Esses são os mais famosos, tá? Na verdade, tem para todos os gostos e situações. O que vai valer na hora de você consumir o queijo e não engordar são alguns conceitos básicos para serem aplicados na hora da escolha. Vou te passar a visão agora. Poderá colocar queijo em todas as refeições que desejar, pois todas as refeições podem incluir carboidrato, gordura, proteína, sais minerais e vitaminas. Então o queijo ele pode entrar na posição da gordura. São 3 itens que você deve observar na hora de comprar e comer o seu queijo. Primeiro, escolha a opção que mais lhe agrade. Por exemplo, eu não gosto de queijo branco, então não compro queijo branco. Ele é menos calórico e mais leve, mas ele vai estragar. Vou gastar dinheiro porque eu não como, eu não gosto. Compre o queijo que você gosta. Segundo, o queijo é um complemento e não será o item principal do seu prato. Isso quer dizer que não comerá queijo prato em maior quantidade, ou queijo mussarela ou outro qualquer, um prato cheio de queijo. Não faça. Faça uma porção adequada. Sugiro 2 fatias de queijo. Terceiro, o melhor queijo sempre será o mais natural. Se tiver acesso a queijo com fabricação caseira, será a opção perfeita. Eu, por exemplo, não tenho essa possibilidade. Preciso comprar no mercado. Se esse é o seu caso, opte pelas opções que tem menos ingredientes no rótulo. Quanto menos ingredientes, mais adequados. Papo gostoso, né? Deixa aí uma curtida, salva esse vídeo para quando você tiver dúvida você possa consultar, tá? Vamos! Vou falar sobre um alimento que as pessoas acham totalmente inofensivo porque é muito saudável. Mas antes de revelar, eu quero te dizer que resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a emagrecer sem te privar daquilo que você gosta de comer. Espalhe, porque aqui o conteúdo é de graça, é fundamentado para transformar a pessoa em quem ela mais quer ser. O alimento que eu vou falar, ele é saudável, mas para quem faz dieta, sabe como funciona. Essas delícias geralmente substituem as sobremesas ou são utilizadas nas pequenas refeições. Estou falando das frutas. Eu particularmente gosto muito. Acho que elas compõem a nossa alimentação de verdade. Eu não consigo viver sem fruta.
Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece de vez em quando. Tem períodos que eu tô mais natureba e tem períodos que eu tô um pouco mais industrializado. Não sou radical e não gosto do radicalismo. Como eu já falei várias vezes, sou uma pessoa muito fã do equilíbrio. Sou uma pessoa que escuto muito o meu organismo. O meu corpo, ele fala comigo o tempo todo. E o seu corpo também interage com você. Preste atenção nele e você vai se surpreender. Por que eu estou falando isso? Porque quando estamos em sintonia com o nosso corpo, conseguimos tomar providências importantes. Então é positivo quando o seu corpo pede um alimento doce e você dá a ele um alimento doce. Quando eu falo em comer doce, eu excluo a gula, a compulsão, todo o excesso que pode haver em relação à comida. Eu falo sobre necessidade de comer doce. De vez em quando é super normal. Por exemplo, se você tiver num dia que acordou muito cedo e foi dormir muito tarde, está super cansada, se desgastou, perdeu muitas calorias, usou muita energia, certo? No dia seguinte será natural você ter vontade de comer doce. É um processo orgânico. O seu corpo está mandando sinais que precisa de energia. E o doce é uma fonte rápida dela. Portanto, se você se cansar muito no dia seguinte, será natural você comer doce, tá? O cérebro vai te pedir energia, vai trocar essa ideia com você. E caberá a gente com inteligência, domínio próprio, domínio da vida, saber a hora certa de ingerir o doce. Ou não. Não sou contra o alimento doce. Sou totalmente a favor da ingestão do alimento doce com equilíbrio e inteligência. Na procura para o emagrecimento é muito normal seguir dietas que tiram totalmente o doce e colocam no lugar deles as frutas. A gente sabe muito bem que a fruta é um alimento adocicado, doce, porém dificilmente vai matar a sua vontade de comer um docinho no início do seu programa, porque o estímulo de quando você come um doce com farinha refinada e açúcar no cérebro é totalmente diferente dos ingredientes que são dos ingredientes da fruta. Eles são opostos. Nesse caso, eu recomendo de vez em quando comer o doce com algum tipo de adoçante natural e ingredientes integrais para dar aquela sossegada no cérebro, dar aquela acalmada. A notícia boa é que ao longo da troca do hábito, do processo de substituição do doce pela fruta, aos poucos você sentirá saciedade quando comer a fruta. Eu ensino uma técnica que ao longo do tempo, que se vai praticando, quando você coloca a fruta na boca, parece que você está comendo 1 quilo de açúcar. Imagina o doce. Quando aprendi essa técnica, eu fiquei muito impressionada. Achei o máximo, super legal. E aí até hoje acontece comigo. Quando eu quero comer um doce, o doce fica muito doce e é até insuportável. Às vezes eu só consigo comer um pedacinho. E quando eu como a fruta fica bem docinha, matando a minha vontade. Quem não conhece muito sobre dieta tem o hábito de comer as frutas como se não houvesse o amanhã. Não tem entendimento do papel da fruta dentro da alimentação. E a pessoa acha que pode consumir fruta como se estivesse consumindo alface e pepino, que são alimentos com poucas calorias. A fruta é diferente do que se imagina. Não pode ser consumida sem estratégia. Aí você pode estar pensando, mas a fruta é tão leve, pequena, tão tranquila de comer. A fruta tem um açúcar próprio. Tudo bem que é um açúcar natural, mas é açúcar. Quando ingerimos além do necessário, desacelera o emagrecimento. Muitas pessoas acham que, devido às frutas conterem minerais, fibras, são alimentos que são alimentos importantes para a saúde, que é muito importante também no emagrecimento, que podem ser comidas à vontade. Não pode não. Não pode ser assim. Apesar de serem naturais e terem tantos elementos bons e saudáveis, são também uma fonte de carboidrato. E carboidrato geralmente aumenta de peso quando a gente não sabe consumir naturalmente de forma inteligente. As frutas contêm principalmente um açúcar chamado frutose. Olha que interessante. Já falei sobre vários alimentos que são mitos, alimentos que as pessoas acham que não podem ingerir durante um programa alimentar para emagrecimento, porque acham que vão engordar.
é um alimento proibido. Eu já desmistifiquei um monte deles. Agora estou falando sobre um alimento que julgam super tranquilo, mas não deve ser ingerido à vontade. Pode ser um aliado para você aumentar o peso na balança. Olha essa contradição. A fruta é uma aliada na alimentação. É um coringa. Pode ser utilizado para desinchar, desintoxicar, para te esvaziar. Agora, eu vou te ensinar a comer a fruta que você desejar, qualquer fruta, mesmo abacate e banana, que são as mais calóricas, sem atrapalhar a sua perda de peso. Coma a fruta como uma refeição. Ana, vou comer uma banana e isso já vai ser minha refeição? Sim, é assim que se come fruta. Claro que você irá comer a fruta em uma pequena refeição. Às vezes a gente lancha biscoito, creme cracker e um cafezinho. Substitua por meio abacate e uma colher de chá de linhaça dourada. Faça por 15 dias e vai ver sua medida do abdômen diminuído. Evite suco de frutas naturais. Ana, que absurdo é esse? Calma, eu vou explicar. A ideia é comer 1 ou 2 frutas no máximo. O suco de laranja pode levar mais de 4 laranjas. Aí já passará do ideal. Então, quando você quiser ingerir fruta, coma realmente a fruta. Evite os sucos e as vitaminas. Deixe a sua geladeira ou fruteira bem colorida. Aproveite as frutas de épocas, porque são as mais baratas e diferentes das frutas do dia a dia, levando mais sabor para a sua refeição. Você pode comer de 3 a 5 porções de frutas por dia. Se você chegou até aqui, é porque se identificou comigo, com o que eu ensino. Nada mais justo que você deixe um comentário para as outras pessoas que também precisam ser alcançadas. Deixa também o seu like e salve esse vídeo para que sempre que surja uma dúvida você possa consultar.